somos aqui uma geração, uma família, uma comunidade. Como a Mariana falou, comunidade, e uma comunidade que está inserida, portanto, a pequena igreja doméstica, que é a família, e que está inserida numa paróquia. E o MCC, apesar, como o Sr. Torque começou a dizer, que é um movimento laical, é um movimento que trabalha com os sacerdotes. E cada um, e segundo a sua vocação, contribui em comunhão para uma mesma e única fim, que é a evangelização. O MCC vive da colaboração entre leigos e sacerdotes, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua função, em estreita união cordial de administração. O trabalho em equipa entre leigos e sacerdotes é característico do MCC. O MCC, como agente da pastoral ambiental, traz para a Igreja núcleos ou pequenos grupos, fermento da comunidade eclesial, que em intimidade, amizade, convivem o seu cristianismo, crescem cada dia mais na fé e irradiam Cristo nos seus ambientes. E na paróquia onde se tornam comunidades as pequenas igrejas domésticas, as pequenas comunidades, dando continuidade à formação cristã que deverá ser iniciada na família. E assim, para nos falar da paróquia e do MCC na sua paróquia, temos o Padre Amaro Gonçalo, portanto, da Diocese do Porto. Ele é pároco na Senhora da Hora, em Matosinhos, é também natural da Diocese do Porto, portanto, de nascimento. Somos todos aqui, já estou a ver. Sim, eu há bocado também constatei isso. Realmente é um painel de todos naturais da Diocese do Porto. Portanto, temos aqui, assim, uma Diocese a dar o seu testemunho. E ouvimos agora o Sr. Padre Amaro Gonçalo sobre o Comitê Permanente. Então, a todos, muito bom dia e obrigado por esta possibilidade de partilha. Eu escrevi um texto que depois não vou ler na íntegra, porque precisamos, se calhar, de acelerar um bocadinho o ritmo. De qualquer maneira, eu sou assim uma espécie de catecúmeno dentro do movimento. Espero não intervir como um energúmeno. Eu vou procurar ser claro naquilo que quero dizer. E a primeira coisa é que fui desafiado mais de uma centena de vezes e só ao fim de 11 anos de direção espiritual da Ultreia de Matosinhos é que acabei por fazer o cursilho entre 17 e 20 de julho de 2019. Eu diria que fui assim um bocadinho de livre e espancado à vontade. Foi motivado, sobretudo na altura, pelo ano missionário e pelo desafio que tínhamos na Diocese, todos os discípulos missionários, e esse todos também incluía eu também precisava. E depois de ter pregado sobre a missão, etc., em vários sítios, participar no cursilho, para mim, era uma mensagem que eu queria passar aos paroquianos. Como se lhes dissesse, também para mim é preciso frequentar a escola do Mestre, o seguimento de Jesus, é preciso que cada um se torne discípulo, aprendiz contínuo do Mestre. É sempre preciso reiniciar, mesmo quando já se é padre. Esta era a mensagem que, com a minha opção, a minha ida, de alguma maneira também queria passar. Que não pode haver um discípulo que não seja missionário, mas também não pode haver um missionário que não seja continuamente discípulo que vive desta graça do encontro com Ele. O padre é um batizado que só pode ser mestre da fé na medida em que também ele se torna discípulo do único mestre. E, portanto, a minha participação no cursilho era para entender um bocadinho o movimento, também por dentro, porque realmente era preciso passar por lá para, de alguma maneira, entender o software mental, espiritual e pastoral do movimento, mas também porque eu próprio sentia a necessidade de uma espécie de regresso ao primeiro amor, de voltar ao princípio daquele encantamento inicial por Jesus Cristo, de que eu ouvia falar, que era uma experiência fundamental nos cursilhos. E dessa experiência que eu fiz do cursilho, na altura fiz uma partilha que vou retomar de alguma maneira, onde eu estive se calhar um bocado mais como observador participante. Eu destacava 3 coisas e deixava depois um apelo
sugestão, se assim posso dizer. Primeiro, o protagonismo dos leigos. Foi falado aqui, é a hora dos leigos, e disse muitas vezes que o relógio, parece que o relógio parou, dizia o Papa Francisco, e esta noite até vai andar para trás. E, portanto, e às vezes também andamos para trás. A renovação missionária da Igreja, a meu ver, não se fará só porque temos um Papa que nos surpreende e desassossega todos os dias. A missão da Igreja na minha terra não estará garantida só à custa do empenho solitário do pároco, que pode ter até muitas qualidades humanas e pastorais. Eu estou convicto de que a evangelização hoje não vai ter como protagonistas os bispos, como aconteceu nos três primeiros séculos da vida cristã e, sobretudo, na segunda metade do século III. Creio que a nova evangelização não vai ter como figura de proa os monges que evangelizaram a Europa do século VI ou IX, nem os frades, serão mais os globalizadores da fé, como aconteceu no século XVI com os descobrimentos. Eu estou convicto que a época atual tem como protagonistas da missão todos os fiéis batizados e, sobretudo, os fiéis leigos, que são realmente a grande maioria do povo de Deus. Parece que não, mas são. E neste cursilho, o que me deu mais gozo foi ouvir leigas a falar, a pregar, a testemunhar. E agora também. Confesso que estes testemunhos e esta sabedoria do Dr. Walter, que realmente nos tem muito a ensinar, e uma coisa que foi mesmo saborosa para mim, foi a alegria de ver leigos que são capazes realmente de passar a mensagem, de testemunhar, de anunciar Jesus Cristo. Estamos na Semana das Vocações Sacerdotais e eu penso muitas vezes que nós andamos a querer puxar as orelhas ao Espírito Santo. Tem que nos dar palavras de todo jeito e feitiço, porque a gente não reza porque é preciso, porque a gente não faz não sei o quê, porque não sei o que mais. E às vezes interrogo-me se realmente não faz parte do desígnio de Deus que haja menos padres, de uma igreja com menos padres, que os leigos se tornem mais discípulos missionários. Fazem falta os padres com o seu sacerdócio ministerial, quando são menos do que os necessários? Claro que sim, é indubitável. Fazem muita falta para ativar o sacerdócio comum dos fiéis. Mas também fazem muito mal os padres quando são ou fazem demais. E, portanto, os leigos empenhados são o futuro da Igreja. E eu vi, por exemplo, no tempo da pandemia, em que eu me senti impotente naqueles meses dramáticos que vivemos, e como a minha grande alegria foi perceber como tantos leigos da minha paróquia, sobretudo através da catequese, mantiveram o contacto, a partilha da palavra, a experiência de oração pelas redes sociais, via Zoom, etc. E como eles saíram até da sua dependência, porque era impossível eu estar com todos e acompanhar todos e ajudar todos e dar dicas a todos. Tentei fazer o meu trabalho, mas percebi quantos leigos capazes de fazer este anúncio nas famílias, com os grupos, muitos mais do que aqueles que eu imaginava ter na paróquia, e com muito mais capacidades em descobrir dons em pessoas, mesmo no tempo da pandemia, descobri paroquianos que tinham qualidades e capacidades e competências, como agora se diz, em vários âmbitos, que eu próprio desconhecia. E, portanto, fiquei a perceber que eu não era assim tão importante, que a evangelização da minha paróquia não era assim uma coisa que dependesse tanto de mim. Sei que depende de mim e sei que tenho a minha parte e não quero ignorá-la. Mas, de facto, os leigos hoje, portanto, se houve coisa que a participação no cursilho me deu, foi avivar em mim esta consciência de que temos de confiar mais aquilo que o Papa diz no senso Sida, e que o povo de Deus, credendo em questões de fé, assistido pelo Espírito Santo, não falha,
e que os nossos leigos são capazes de fazer muito mais e muito melhor, e às vezes é preciso a gente desaparecer um bocadinho e recuar para que eles se possam afirmar. Uma segunda coisa que me chamou a atenção, eu fui num curso de saúde, portanto, orientado por senhoras, e isso também me permitiu, na forma como o curso é organizado e nos pormenores, ver a importância do feminino. Chamou-me um bocadinho a atenção como nós, na igreja, temos uma forma muito masculina de organizar, de fazer as coisas, e como as mulheres têm realmente um carisma, um gênio, um dom que nós não podemos subestimar. Eu não me refiro apenas àquilo que se poderia pensar serem serviços domésticos ou coisas de menos importância, mas de facto a forma feminina de estar, de agir, de falar, de sentir, ajuda-nos a ser mais igreja. Eu vejo na paróquia, quando nós temos de tomar uma decisão sobre a catequese, sobre um horário, sobre isto, sobre aquilo, ouvir as mães, pôr uma mãe a falar, pôr uma mãe a dizer o que pensa, muda muito a nossa maneira de reagir até pastoralmente. Até aquilo que pensávamos fazer, quando ouvimos as mães, as mulheres dão-nos uma leitura. Eu digo sempre nas reuniões, estão aqui alguns, se calhar podem confirmar isso, como é que elas viram uma coisa que eu trazia isto tão bem arquitetado na minha cabeça e não estava nada a ver este problema, nem a ver esta possibilidade. E o estafeiro das mulheres lá estão a fazer-nos perceber que realmente há outros pormenores, há outras possibilidades, há outras dificuldades que nós masculinamente não estamos a ver. Portanto, uma das coisas que eu percebi e senti nesse curso é realmente o gênio feminino no coração da igreja, e que também é importante que estejam nas decisões, no discernimento, porque de facto eu experimentei isso durante a pandemia. Eu reuni, por exemplo, via Zoom com muitos, com 11 grupos de pais, para discernir com eles o que fazer com as festas da catequese. E foi uma riqueza enorme, e realmente ouvir os pais, ouvir as próprias crianças, ouvir as mulheres, sempre, às vezes eu penso decidir de uma maneira fazer daquela, mas normalmente as mulheres dão-nos um coração, dão à igreja um coração materno. E quando nós as ouvimos e percebemos e nos deixamos contagiar, quando às vezes já não quero admitir mais isto, já chega, já não é mais, não sei, lá vem uma catequista, lá vem uma mãe, temos de ter paciência, é assim, é como se fosse um filho, é uma coisa que nós precisamos muito de desmasculinizar toda a nossa estrutura mental e pastoral, e vi no cursinho, no jeito com que fizeram, na forma como falaram, nos miminhos com que nos trataram, na forma muito feminina de ser igreja, foi uma das coisas bonitas. Depois, o terceiro ponto, a importância dos movimentos e deste movimento na paróquia, que também foi primeiro que dissesse isto. Eu, quando deixei de ser pároco em Amarante e fui chamado a ser pároco da Senhora da Hora, um dos sinais que mais me impressionou foi o de haver tantos leigos e leigas, mas sobretudo homens leigos entre os agentes pastorais, e o espírito de amizade que se estabelecia entre pessoas e grupos num meio tão densamente urbano. Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu vinha de uma terra muito diferente e não contava ver tantos homens e mulheres, e até falei há pouco das mulheres, mas também de homens comprometidos na pastoral, na catequese, nos grupos, que não era uma coisa tão comum de onde eu vinha. E tentei perceber de onde vinha essa boa tradição de comunhão, de participação e de missão. Qual era o segredo de uma paróquia com tantos fiéis amigos e fidelizados no serviço à comunidade? Foi uma coisa que me chamou a atenção. E gente muito fidelizada, comprometida,